Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e a recompensa pertence aos tementes. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com sua família e seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caros ouvintes, dentre os nomes de Allah existe o nome Ar-Razzaq, o provedor, o sustentador. Disse Allah, louvado seja, certamente Allah é o provedor, o possuidor da grande força. E disse Allah, louvado seja, e Allah é o melhor dos provedores, sustentadores. E disse Allah, louvado seja, e certamente Allah é melhor dos provedores. E disse Allah, louvado seja, e nos deu sustento, pois você é o melhor dos provedores, sustentadores. Então Allah é o provedor, responsável, encarregado pelo sustento de seus servos, encarregado por cada alma que se alimenta e que se sustenta. Disse Allah, louvado seja, não existe uma criatura na terra sem que Allah seja encarregado pelo seu sustento. E disse Allah, louvado seja, e quantas criaturas existem que não conseguem carregar, procurar seu próprio sustento. Allah os sustenta e sustenta a vocês. E disse Allah, louvado seja, e Allah sustenta a quem quer sem limites. E disse Allah, louvado seja, certamente seu Senhor estende o sustento para quem quer e restringe a quem quer. E Allah, louvado seja, lembrou seus servos no Alcorão Sagrado em muitas passagens do Alcorão Sagrado, que ele é o único sustentador, provedor, responsável pelo alimento e sustento de seus servos. E esta recordação no Alcorão Sagrado apareceu de duas formas. A forma de gentileza e gratidão, e a outra forma é o chamado para a obediência, para as coisas boas e a bondade. A exemplo da primeira forma, disse Allah, louvado seja, e Allah fez para vocês parceiros, companheiros vindos de vocês mesmos, e fez de seus parceiros filhos e netos, e os proveu com coisas boas. Por acaso eles creem na falsidade e renegam as dádivas de Allah? E disse Allah, louvado seja, e certamente nós honramos os filhos de Adão e os carregamos, conduzimos na terra e no mar, e provemos eles com as coisas boas, e demos ampla preferência a eles sobre a maior parte que nós criamos. E disse Allah, louvado seja, Allah foi quem fez a terra um lugar para se habitar, e o céu como teto, e os modelou e depois aperfeiçoou a forma de vocês, e os proveu com as coisas boas. Este é Allah, o Senhor de vocês. Então, bendito seja Allah, o Senhor do Universo. Já os exemplos sobre a segunda forma de recordação, que é o chamado para a obediência, gratidão e bondade, há várias passagens no Alcorão Sagrado, dentre elas há uma passagem que Allah ordena seus servos a serem monoteístas. Disse Allah, louvado seja, ó humanos, adorem o Senhor de vocês, que os criou e criou aqueles que vieram antes de vocês, para que vocês sejam tementes, virtuosos. Ele fez da terra um leito e do céu um teto, e desceu do céu água com a qual fez brotar os frutos para o sustento de vocês. Então, não atribuam semelhantes a Allah enquanto vocês sabem, ou seja, sabem que não há nada nem ninguém similar a ele. E disse Allah, louvado seja, anulando a idolatria. Allah é quem os cria, depois os sustenta, depois faz com que vocês morram e depois ressuscita vocês. Por acaso há algum parceiro que possa fazer algo similar a isso? Glorificado e exaltado seja ele de tudo quanto lhe associam. E disse Allah, louvado seja, ó humanos, lembrem-se da graça de Allah sobre vocês. Existe algum Criador, além de Allah, que agracia vocês com coisas do céu e da terra? Não há divindade a não ser Ele. Então, como vocês se desviam? E disse Allah, louvado seja, ordenando a doação pela causa dele. Ó humanos, doem daquilo que agraciamos vocês, antes do dia que não haverá barganha, amizade nem intercessão.
e os renegadores da fé são os injustos. E disse Allah louvado seja, ordenando o agradecimento: Ó vocês que creram, comam das coisas boas das quais agraciamos vocês, e agradeçam a Allah, se vocês realmente adoram a Ele. E disse Allah louvado seja sobre a proibição de matar os filhos por medo da pobreza. E não matem seus filhos temendo a pobreza, nós os sustentamos e a vocês. Certamente o assassinato deles é um grande pecado. E disse Allah louvado seja sobre os impactos de se manter temente. E quem teme a Allah, Allah dá saída para ele, da saída da dificuldade, e os agracia de onde menos esperam. E disse Allah louvado seja sobre a recompensa da fé e das boas ações. E aqueles que creem e fazem as boas ações obterão perdão e um sustento generoso. E disse Allah louvado seja, censurando aqueles que falam sobre ele sem conhecimento, no que diz respeito ao lícito e ilícito. Diga: quem proibiu os adornos de Allah, do qual ele produziu para seus servos, e os alimentos lícitos? Diga: eles são os alimentos permitidos e os adornos para aqueles que creram na vida mundana, e exclusivas para os crentes no dia do juízo final. Desta forma, explicamos os versículos para as pessoas que sabem, as pessoas conscientes, sensatas. E disse Allah louvado seja: diga, ó Muhammad, vocês não veem, não reparam nas provisões, no sustento que Allah envia para vocês? E vocês fizeram deles lícitos e ilícitos. Diga, ó Muhammad, por acaso Allah permitiu com que vocês fizessem isso? Ou vocês estão inventando algo, mentiras sobre Allah? E disse Allah louvado seja sobre o incentivo para buscar o sustento lícito. Ele foi quem fez a terra subserviente a vocês. Então percorram o caminho de vocês e comam do sustento dele, e a ele pertence a ressurreição. E há muitos outros versículos sobre o assunto. Caros ouvintes, e o sustento, o provimento de Allah dividem-se em dois tipos. Primeiro, provimento geral, que engloba o benfeitor e o malfeitor, o crente e o renegador. E este é o sustento do corpo. Como disse Allah louvado seja, não existe uma criatura na terra sem que Allah seja encarregado pelo seu sustento. E o provimento, o sustento que Allah deu para o renegador da fé, e a abundante riqueza e a abundância em filhos, entre outras coisas, não significa que Allah esteja satisfeito com ele, pois Allah louvado seja dá a vida mundana para quem ele gosta e para quem ele não gosta. Disse Allah louvado seja no Alcorão Sagrado a respeito dos renegadores da fé. E disseram: nós possuímos mais riqueza e filhos do que vocês, e nós não somos punidos. Diga, ó Muhammad, certamente, meu Senhor expande e restringe o sustento para quem Ele quer, porém a maioria das pessoas não sabem. E não são as suas riquezas nem seus filhos que farão com que vocês fiquem em uma posição próxima a nós, a não ser aqueles que creram e fizeram as boas ações. Eles receberão uma multiplicada recompensa pelo que fizeram. Eles estarão em compartimentos elevados no paraíso, em paz e segurança. E disse Allah louvado seja: por acaso eles pensam que nós aumentaremos para eles riqueza e filhos? Que nós aceleraremos para eles as coisas boas? Não, porém eles não percebem. E disse Allah louvado seja: tanto a estes como aqueles agraciamos com as dádivas do teu Senhor, e jamais as dádivas de seu Senhor foram restritas. Repare como favorecemos uns sobre os outros, porém na outra vida haverá maior nivelamento e maior favorecimento. E a abundância na concessão de Allah na vida mundana não é evidência da reputação, do respeito perante Allah. Da mesma forma que a pequena concessão de Allah na vida mundana não significa que a pessoa tem menos valor para Allah. Disse Allah louvado seja: quanto ao ser humano, quando seu Senhor o testa, honrando-o e agraciando-o, então ele diz: meu Senhor me honra. Porém, quando o testa, restringindo suas dádivas, provisão, sustento, então ele diz: meu Senhor me humilhou. Então Allah louvado seja responde no versículo seguinte: não, ou seja,
Não é assim como vocês pensam. Não é todo aquele que agracia com dádivas nesta vida é nobre para mim. Tem um respeito perante a mim. E não é todo aquele que restringe suas dádivas, seu sustento é degradado, desdenhado perante a mim. A riqueza e a pobreza, a facilidade e a dificuldade são tribulações de Allah e uma prova, para que ele saiba quem é o agradecido e o mal agradecido, e quem é o paciente e o impaciente. E o segundo tipo de sustento é o sustento específico, que é o sustento, o provimento do coração com a alimentação, nutrição dele com conhecimento, a fé, o sustento, o lícito que ajuda a melhorar a fé. E isto é específico dos crentes conforme posição deles perante Allah, conforme julgamento e misericórdia dele, e Allah é generoso com eles e os agracia com a entrada no paraíso no dia do juízo final. Disse Allah, louvado seja, e os que creem em Allah e fazem as boas ações, ele os fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. E Allah garantiu a eles uma excelente provisão, sustento. E disse Allah, louvado seja, esta é uma recordação, e certamente para os tementes haverá um excelente local para retornar, jardins de residência perpétua, cujas portas se abrirão para eles. Ali repousarão recostados, poderão pedir abundante frutas e bebidas, e junto a eles haverá mulheres castas, restringindo os olhares para seu marido, e companheiras da mesma idade. Eis o que é prometido para o dia do acerto de contas. E Allah, louvado seja, alertou seus servos sobre ocupar-se somente com a riqueza mundana, que se cessa, ao invés de se preocupar com a riqueza final permanente. Disse Allah, louvado seja, o que vocês têm se acaba, e o que Allah tem permanece. E disse Allah, louvado seja, pois vocês preferem a vida mundana, e a outra vida é melhor e permanente. E a pessoa consciente não se ocupa ao máximo, não deixa que a riqueza nesta vida, mesmo que abundante, faça com que ela se esqueça do objetivo pelo qual foi criado e pelo motivo de sua existência, que é a adoração a Allah e a sinceridade na adoração a Ele. Disse Allah, louvado seja, e não criei os gênios e humanos senão para me adorarem. Não quero deles um sustento sequer, nem que me alimentem. Certamente Allah é o sustentador, possuidor da magnífica força. Porém, a pessoa deve fazer de sua riqueza um meio para conquistar a satisfação de Allah, louvado seja, e o paraíso. Disse Allah, louvado seja, eles entrarão em jardins eternos, do qual o misericordioso prometeu para seus servos no futuro, e sua promessa sempre há de acontecer. Não escutarão futilidade alguma, escutarão apenas palavras de paz, e receberão seu sustento de manhã e de tarde. Este é o paraíso que deixaremos como herança a quem dentre os nossos servos for temente. E que Allah nos faça dentre os servos tementes, e faça com que herdemos, pelas graças e generosidade dele, o paraíso eterno. Pois ele, louvado seja, é o que tudo ouve e é o atendedor de pedidos. E até o próximo encontro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.